Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que prazer, mais uma vez, estar aqui com você para compartilhar algo maravilhoso, que é a palavra de Deus. E hoje com um tema excelente, que é como ser próspero e bem-sucedido. Por que eu digo que é um tema excelente? Porque é algo que interessa a todos nós. E eu gostaria de ler o texto que se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: Não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Como falei, prosperidade e ser bem-sucedido é algo que nos interessa. Porque, obviamente, nós queremos progredir nos nossos empreendimentos, nós queremos progredir nos nossos projetos, nos nossos propósitos, nas nossas aspirações, nos nossos trabalhos. Nós queremos sempre crescer, nós queremos sempre progredir. Nós queremos também sempre nos dar bem em tudo na nossa vida. Seja no nosso trabalho, seja nos nossos planos, seja nos nossos relacionamentos, relacionamento familiar, relacionamento de amizade, relacionamento profissional, relacionamento interpessoal, geral. Nós sempre queremos nos dar bem. Nós não almejamos nos dar mal em nada na nossa vida. E o que a palavra de Deus nos mostra hoje é como ser próspero e bem-sucedido na nossa vida. E eu creio na palavra de Deus, eu creio naquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque ela é a palavra de Deus, ela é a verdade. Então, primeiramente, para que nós sejamos prósperos e bem-sucedidos, é necessário crer na promessa de Deus. Crer significa confiar, é o exercício da fé. E a palavra de Deus, ela nos chama a atenção para vivermos pela fé, para andarmos pela fé. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Então, a fé, ela é um elemento primordial, essencial nas nossas vidas. A fé, ela é imprescindível. Então, para que sejamos prósperos e bem-sucedidos, é necessário que nós venhamos crer nas promessas de Deus. Porque, de fato, as promessas de Deus, elas não falham. Deus é fiel e poderoso para cumprir a sua palavra, para cumprir a sua promessa, para cumprir o seu propósito em nossas vidas. Vejamos então a promessa que nós vemos aqui no capítulo 1 de Josué. Deus, então, é o próprio Deus falando com Josué. E a primeira promessa é a promessa de bens materiais. Nós vemos isso no versículo
versículo de número 2 ao 4, onde diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Então, não resta dúvida do que aqui se trata de bênçãos materiais, de bens materiais. Eu não sou a favor da teologia da prosperidade, mas também eu não sou a favor da teologia da miséria. São dois extremos. Ou seja, a teologia da prosperidade diz que todo crente tem que ser rico. E a teologia da miséria diz que todo crente tem que ser pobre. São dois extremos que não são bíblicos. E quando a Bíblia fala de bênçãos materiais, nós temos provas disso. Deus disse que ia engrandecer o nome de Abraão e de que ia lhe dar riquezas. Deus deu riquezas a Abraão. Deus disse que ia dar riquezas a Salomão e Deus deu riquezas a Salomão. Deus deu riquezas a Jó. Bênçãos materiais. Ainda que a palavra de Deus nos advirta dos perigos da riqueza, ainda que Tiago tenha escrito dizendo assim, que aqueles que querem ficar ricos, eles caem em tentação. Ou seja, a busca compulsiva por bens materiais, a busca compulsiva por riquezas, ela pode levar ao homem a cair na avareza. Fazer com que o homem faça dos bens materiais, das riquezas, o seu Deus. Do contrário, a riqueza não é uma maldição. A riqueza é uma bênção de Deus. E a outra promessa que nós podemos ver é a promessa de vitória diante das lutas. Versículo de número 5 diz o seguinte: Deus disse para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então está bem claro aqui, quando Deus fala, ninguém poderá te resistir. Então essa é uma promessa. O que era que Deus estava querendo dizer para Josué? Deus disse para Josué que ninguém o venceria, que ele era invencível. Não porque Josué era um homem super-homem, mas porque Deus estava com ele. E Deus é o Deus Todo-Poderoso. E Deus, se Deus promete que ninguém haveria de resisti-lo, ninguém o resistiu. Quando nós prosseguimos lendo, estudando a história de Josué, nós podemos ver que ele venceu as batalhas, que ele conquistou a terra, que a promessa de Deus cumpriu-se em sua vida. Por isso que nós temos que crer, que confiar na promessa do Senhor. E a outra promessa que nós podemos ver aqui nesse texto é a promessa da presença constante de Deus. Então, ainda no verso de número 5, na última parte do versículo diz assim: não te deixarei, nem te desampararei. E veja que Deus repete isso
no versículo 9, quando ele diz assim: o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Deus diz: não te deixarei, nem te desampararei. E ele disse que seria com Josué por onde quer que ele andasse, por onde ele fosse. Eis a razão pela qual Josué foi vitorioso. A presença constante de Deus em sua vida. Então a promessa de Deus é que ele está e estará constantemente conosco. E por isso nós podemos ser bem-sucedidos, podemos ser prósperos, porque Deus está conosco. Ele não nos abandona, Ele não nos desampara, Ele é fiel, Ele cumpre a sua promessa em nossas vidas. Também é necessário obedecer à palavra de Deus. Então é obedecendo à palavra de Deus que nós podemos nos tornar prósperos e bem-sucedidos. Então, crer é o primeiro passo. Obedecer, confiando nas suas promessas. Obedecer é o próximo passo. Deus disse: ser forte e corajoso. Então, aqui Deus estava dando uma instrução, uma ordem para Josué. Ele tinha que obedecer. Ser forte e corajoso. Deus não quer pessoas medrosas para servi-lo. Deus não quer pessoas que recuam facilmente para servi-lo. O medroso, ele se recua, ele corre, ele foge. E Deus não quer pessoas que fujam da batalha, que fujam da luta, que desista, que recue. Não. Ele quer pessoas que enfrentam as barreiras, que enfrentam as adversidades, que enfrentam os obstáculos. E dessa maneira, com Ele, venceremos. Deus também, Ele quer que nós obedeçamos, que nós falemos da sua palavra. O versículo 8 diz: não cesses de falar deste livro da lei. Não cesses de falar. E quando Deus fala para Moisés, livro da lei, é óbvio, naquele tempo, os demais livros da Bíblia não estavam escritos ainda. Então eram só os primeiros 5 livros da Bíblia escritos por Moisés, chamado livro da lei. E representava ali a palavra de Deus, naquela época, obviamente, completa. Ainda que não estava a Bíblia completa, mas ali representava a palavra de Deus, era a palavra de Deus. Ele diz: não cesse de falar deste livro da lei, não cesse de falar da minha palavra. Nós precisamos falar da palavra do Senhor, nós precisamos compartilhar com os outros aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem nos instruído na sua palavra. Nós devemos transmitir a outro para que eles também, então, conheçam, aprendam e sejam abençoados. Deus manda também meditar na sua palavra. Voltando aqui ao verso 8, medita nela dia e noite. Medita nela. Meditar é ponderar, é esmiuçar, é tirar instrução de dentro da palavra do Senhor e aplicar em nossas vidas. E Deus diz: medita nela dia e noite. Obedecer à palavra de Deus. Deus diz: para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Para que tenhas o cuidado de guardar, de obedecer aquilo que Deus nos manda, aquilo que Deus nos instrui. E assim, nós vamos ser
prósperos e bem-sucedidos, porque a palavra de Deus é fiel. E Deus diz assim para Josué, ainda no versículo 8. Fazer tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então serás próspero e bem-sucedido. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Seguindo essas instruções. Então eu pergunto, você quer ser próspero, próspera? Bem-sucedido, bem-sucedida? Então, siga essas instruções. E Deus, Ele é fiel. A sua palavra é eficaz para se cumprir na sua vida, na minha vida. Vamos falar com o Senhor. Ore comigo neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai. Ó Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra, pela Tua instrução. A Tua palavra é perfeita, é poderosa, é viva e eficaz. E eu sei, ó Deus, que o Senhor tem falado aos corações através da mesma. Que nós possamos, ó Deus, ter cada dia o entendimento da mesma. Possamos, ó Deus, ter a capacidade vinda do Senhor para colocarmos em prática a Tua palavra. Possamos manifestar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Possamos obedecer a Tua palavra. Possamos seguir as Suas instruções, para que assim nós possamos nos dar bem na nossa vida, nós possamos crescer, ó Deus. E nós oramos com gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.